Millennials Geriátricos, hoje é quarta-feira, dia 2 de abril de 2025. Esse é o quadro Millennials na América, né? O seu boletim informativo sobre o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos. Eu sou o Diego, vivo aqui nos Estados Unidos há mais de uma década, e comigo aqui está o professor Rogério Melo Franco, que trabalha com universidades americanas e também viveu aqui por muitos anos. A gente vai começar hoje falando sobre o Liberation Day, que é mais conhecido como hoje, né? Que é o dia que marca aí o início do plano tarifário de Donald Trump, um dos pilares aí da campanha política dele, né? Esse termo Liberation Day, né? Eu vou deixar o professor Rogério Melo Franco explicar, profissional. Enfim, essa ideia dele com as tarifas aí com o objetivo de impulsionar a manufatura nos Estados Unidos, né? Trazer de volta as fábricas, tornar os Estados Unidos de novo um polo produtor e, consequentemente, trazendo empregos, né? Empregos que sumiram dos Estados Unidos, né? O Michigan, Detroit, né? Sempre um dos locais mais lembrados por conta, né? Pela consequência aí da globalização, né? Tratados comerciais aí globais entre países. Então, hoje as economias dos países são totalmente conectadas. Antigamente não era assim, né? E aí, professor, o que você acha dessa iniciativa aí de tentar trazer esses empregos de volta? A expectativa é de sofrimento para uma população, para uma classe média aqui nos Estados Unidos que já está sofrendo há um bom tempo com inflação, né? Mesmo que o plano dê certo, porque é isso, né? Ninguém sabe. A verdade é que ninguém sabe se vai dar certo ou se não vai, né? É claro que tem os fanáticos dos dois lados, gente torcendo para não dar certo e gente torcendo para dar certo, e tem quem olhe de fora. Eu tento olhar um pouco mais de fora, espero que dê certo, porque eu vivo aqui, mas a verdade é que é uma incógnita e que vai ter que a população vai sofrer pelo menos por um tempo. Se não der certo, é o fim da presidência dele. Acabou. Não tem jeito. E talvez o fim do legado dele. E talvez o fim dos Estados Unidos como uma economia hegemônica aí no mundo. E aí, professor, fala um pouco sobre o Liberation Day. O Liberation Day realmente, né, como você explicou, né, é como o Trump batizou, um dia muito importante, né, sobre da agenda econômica dele, né, porque vai definir muita coisa que foi prometida a respeito de tarifas, né, durante boa parte da campanha, né, talvez um dos pilares principais da campanha tenha sido esse, né? E de fato, né, tem sido visto, né, com certo, digamos, certa irritação o nome escolhido também, né, porque é um nome histórico, né, é como os historiadores chamam o dia que a Itália, né, foi finalmente libertada, né, durante a Segunda Guerra. E é um momento específico em que as relações, justamente da Europa com os Estados Unidos, não estão bem, né? Então isso também está sendo visto um pouco como uma espécie de provocação, talvez, né? E, bom, os mercados estão todos malucos, né? A gente tem falado sobre isso bastante já, né? Enquanto os Estados Unidos deixou de ser um porto seguro dos investimentos, né? Em boa parte porque existe, né, essa política econômica um pouco ou bastante quase errática, parece, né? A gente sabe mais ou menos a direção, mas os números nunca se sabe, as datas nunca se sabe, é tudo negociável, tudo que é dito, né, pode ser revogado, é tudo uma questão de contexto, de discutir na hora, né? E para investidor isso é o pior cenário possível, né? Você quer investir num lugar que seja previsível, que seja né, confiável, e tudo que não está sendo, né? Então, realmente, a gente com certeza vai falar dos impactos, né, disso, e já as coisas estão se ajeitando, né? As placas tectônicas vão se não ficam paradas, né?
diante de um terremoto desse. Inclusive, ele marcou o anúncio para daqui a pouco, né? Depois que que o mercado de ações, aí a Bolsa de Nova York fecha, né? Que é para não ter pelo menos esse impacto aí no meio do pregão, né, cara? Imagina só as ações derretendo aí, mas a verdade é que a população tá preocupada. Mesmo quem nesses debates aí que as pessoas estão mais preocupadas em ganhar a discussão com um colega de trabalho ou com alguém na internet do que enxergar as coisas de forma prática, né? Mesmo essas pessoas aí estão preocupadas porque, afinal de contas, são suas vidas em jogo ali, né? As suas economias, cara, a sua pensão, sua previdência, né? Então, aqui nos Estados Unidos, as previdências são quase que totalmente atreladas aí ao mercado de ações, ao tesouro. Então, as pessoas estão muito preocupadas com isso, além do que eu falei, o custo de vida que está altíssimo, né, professor? Essas tarifas aí englobam a importação de automóveis, aço, alumínio, commodities, né, produtos farmacêuticos, os chips de computador, né, tão importantes nesse momento aí. E afeta os parceiros. Eu acho que nesse primeiro momento o que a gente vai assistir é muita turbulência e impactos negativos aí para todo mundo. Para todo mundo. O governo brasileiro está tentando se ajustar, né? É até engraçado de assistir o Congresso brasileiro, o Senado ali tentando meio que se unir, né, por um breve momento ali para tentar proteger o Brasil das consequências do que vai vir. A China, a Índia já está anunciando que vai remover algumas tarifas aí sobre os Estados Unidos, né, sobre produtos americanos. Então, tá todo mundo já se mexendo, né? E tem a questão das rotas também, o canal do Panamá, né, professor? Tem muita coisa envolvida em tudo isso, né? Com certeza. O que a gente está vendo é um momento crucial, como você falou, talvez isso defina o futuro do Trump, né? Eu não vou dizer que define agora, né, o que os Estados Unidos vai ser, etc., porque o que a gente tem visto é que cada presidente desfaz o que o anterior fez, então é essa liquidez estranha, né? Essa modernidade líquida, né, que tem decidido, que tem definido os Estados Unidos, né, de Você certa não acha, forma. professor, desculpa, você não acha que nessa profundidade, com tudo que ele está mexendo em termos econômicos e essa questão das tarifas, não são as tarifas, quantos por cento e tal, mas é a estrutura. O Donald Trump, desde que ele assumiu, dia 20 de janeiro, ele tem é, 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 tentado alterar a estrutura do governo e a infraestrutura do país, né? E de como toda a política e os acordos comerciais e tudo que foi estabelecido e os órgãos criados, né, ao longo do século XX, ele está tentando desmontar tudo isso. O Donald Trump tentar falar de uma forma, porque é muito complexo mesmo, mas ele está tentando desmontar toda uma estrutura que foi montada pós-Segunda Guerra Mundial, né? E que durou 80 anos. E ele, ao mesmo tempo em que ele faz isso, ele também está desmontando tudo que a gente conhece, a nossa geração conhece como política internacional e acordos internacionais desde a década de 90, e a chamada globalização. Então ele está derrubando a estrutura montada pós Segunda Guerra e tentando se desvincular da globalização, que sempre foi o plano anunciado pelo Steve Bannon, né? Uma plataforma nacionalista e populista, né? América para os americanos, America First, e que muita gente nesse momento fazendo a análise dessa situação das tarifas e dos planos econômicos da administração do Trump enxergam os Estados Unidos como mal, olha como é mal, tá retirando ajuda para outros países subdesenvolvidos, ajuda para órgãos internacionais, a Organização Mundial da Saúde, a Organização das Nações Unidas e tal. Mas a verdade é que a maioria do eleitorado americano votou por isso, né? É isso que as pessoas estão esperando, uma América para os Estados Unidos. A gente está falando de um país, né, professor, que
que se degradou muito nos últimos 30 anos, né? Muitos países, principalmente a China, cresceram e se desenvolveram muito às custas da classe média americana, né? Então, um presidente que... Se você imagina se um cara é eleito no Brasil falando, olha, vota em mim, se eu for presidente do Brasil, eu vou trabalhar para melhorar muito a vida da população paraguaia. Acho que a gente tem que investir o nosso dinheiro no Paraguai, para que o Paraguai seja melhor, né? Seja um país melhor e tal. Acho que os brasileiros não votariam por isso. Então, é mais ou menos isso, né, professor? Mais ou menos isso. O que eu iria até um pouco além do que você falou, né? De que o plano Donald, né, descaracteriza boa parte de como os Estados Unidos faz política e faz economia. Eu iria além, dizendo que, assim, descaracteriza o que a gente conhece como Estados Unidos, né? Então, assim, algumas das coisas que ele está colocando em questão são definidoras do que a gente pode dizer que é um espírito dos Estados Unidos, né? Claro que de uma maneira metafórica, né? Mas, assim, o que é que tem ali de diferente ou definidor, né? A gente até falou isso numa live anterior, né? Então, acabar com o direito de nascença, direito à cidadania por nascença, né? Agora está em discussão, aparentemente, até a dupla cidadania, né? Tem muita coisa que tá em jogo, né? Mas, de fato, né, a força produtiva, né, industrial americana foi sendo terceirizada, como você falou, para a China, né? E trazer isso de volta para os Estados Unidos é muito custoso, é muito difícil, é algo que, assim, não é só querer que acontece, né? Então, esse plano não começa e termina com o Trump. Ele tem que mostrar alguma coisa de bom já agora, porque vai precisar continuar depois dele, né? Essa que é a questão. Porque no ano que vem tem as eleições de midterms e muitos especialistas já estão cravando que os republicanos vão perder o controle da casa, né, do Congresso, justamente porque ele falou no day one, no primeiro dia, eu vou acabar com a inflação, eu vou deportar 20 milhões de imigrantes, ele prometeu Acabar com mundos e as fundos, guerras. ele prometeu a curto prazo, né? Ele não falou, não, ao longo do meu mandato eu vou fazer isso, isso, isso. Não, ele prometeu no primeiro dia, na primeira semana, né? E agora ele está justificando essas promessas não cumpridas com os tais juízes ativistas, né? Juízes aí apontados por outros presidentes e tal, juízes que trabalham em prol do Partido Democrata e que vão bloqueando, né, na justiça as ordens É, executivas dele. a minha experiência com os americanos é que eles odeiam desculpas. Odeiam as pessoas que dão desculpas, né? Então, assim, a galera quer resultado, a galera quer ver a pessoa fazer, né? Porque desculpa por não ter feito as coisas, os democratas são até melhores em dar desculpa, né? E também não entregam porra nenhuma. Então, assim, é uma questão que, como eu falei, precisa de um incentivo para a base eleitoral e os fãs do Trump que seja próxima, né? Que não seja, não pense em médio ou longo prazo, não pode aparecer no fim deste ano, sabe? Não pode aparecer ano que vem. É algo que precisa já manter a base viva, porque as pessoas votaram porque ele realmente prometeu tudo, né? Prometeu tudo, como você falou, no dia 1. A gente já não está no dia 1 faz muito tempo, né? E assim, melhorar o trabalho do americano, melhorar a renda do americano, tudo isso as pessoas não estão vendo, né? As guerras estão aí, né? Continuam ainda, a gente vai falar disso mais para frente. Tem um monte de coisas que, né, só falar eu vou fazer, né, pode te fazer ser eleito, mas depois as consequências chegam, né? Então eu tô achando interessante ver como as pessoas estão lidando com isso também, né? Eu tô vendo até a base, né, da direita, assim, um pouco ainda tentando, né? Não, vamos esperar mais, não sei o quê, mas já não tá com aquela energia que estava antes. Sim. E a questão do canal do Panamá, né, professor?
que também tem dado o que falar aí, e também tem a ver com as tarifas, né, e a utilização de portos aí. Os Estados Unidos, o Donald Trump afirma que ele repete várias vezes que a China controla o canal do Panamá, né, e tanto o governo chinês quanto o governo panamenho negam isso, né, o Trump acusou o Panamá de cobrar taxas de passagem aí injustas, né, para os navios americanos. Ele declarou que os Estados Unidos deveriam retomar aí o canal, né, inclusive tentando fazer com que a BlackRock, que é o maior gestor de ativos aí do mundo, compre, né, esses portos aí, que são, na verdade, os portos são controlados por uma empresa, né, de Taiwan, se eu não me engano. Não é pelo Isso, governo chinês. é um no Atlântico e um no Pacífico, né? Sim. E aí, professor, essa situação aí do canal do Panamá? Então, eu acho legal a gente falar, né, para nossa audiência, por que é importante, né? É porque, basicamente, você tem um contato entre os dois lados do mundo, né, através do canal do Panamá. Então, você consegue escoar produtos para vender em qualquer parte do mundo, a partir do Panamá. O Panamá tem essa característica também, né, na aviação, né? Você sabe que você passa pelo Panamá para ir para vários lugares no mundo, né? Você faz conexão lá. Eu mesmo já tive que parar no Panamá muitas vezes. Então, assim, é uma questão que eu tive três alunos panamenhos, né, quando eu fui professor nos Estados Unidos. Isso ao longo de muitos anos, foram três. Os três eram chineses étnicos, sabe? Então, a presença da China, não dá para dizer que não existe, né? A China, de fato, tem uma presença importante no Panamá. Para eles é de primeira importância ter acesso, né, por exemplo, a, né, até a África do Oeste, né, e também Mediterrâneo, né, tem acesso a muita coisa através daquele canal, sem precisar fazer, né, o trajeto por terra, que é muito pouco atraente, né? Então, realmente, é algo que eles estão considerando agora, né, a China, diante dessas né, vamos dizer, ofensivas, né, do Trump, eles estão considerando fazer outro canal, né? É um projeto gigantesco de engenharia, né? Quando fizeram o do Panamá, todo mundo sabe que tem um jogo de que eu gosto muito, se chama Civilization, pô, né, um canal que você faz lá é quase uma maravilha do mundo, né? Porque realmente chega num nível de engenharia muito sofisticado, um projeto muito grande. Mas a China, como realmente tem liderado o mundo em projetos de infraestrutura, né, isso seria realmente a joia da coroa, né? A joia da coroa em termos de estratégia de escoamento de produtos, né, seria realmente fazer outro canal para não depender, né, do Panamá mais. E no final das contas, professor, todas essas mudanças aí na estrutura, no modelo econômico, no modelo de comércio, né, de comercialização dos Estados Unidos, vai implicar com certeza em mudanças para a China também, né? Porque o que fez a China a potência econômica que ela é hoje foi o acesso ao consumidor americano, à classe média americana, ao mercado dos Estados Unidos. Então, sem esse acesso ou com esse acesso altamente tarifado, a China vai ter que repensar muitas coisas, viu? Outro dia eu vi um dado. Sabe quantas pessoas moram nas ruas na China? 300 milhões de pessoas. É gente pra caramba. Então a China ainda, a gente vê imagens das grandes cidades chinesas altamente desenvolvidas em termos tecnológicos, mas não é a realidade do país todo. É um país que é um planeta, né? Gigantesco. E Então assim, realmente, né, existe um jeito de lidar, né, com o capital humano na China que é quase desumano, né, a gente poderia dizer, né? Então, assim, de levar as pessoas, né, forçadamente de um lugar para outro, porque precisa de mais gente lá, ou porque a pessoa não tem dinheiro para morar em uma cidade, ela é simplesmente levada para, né, para outra região, uma região mais pobre, né?
a desigualdade de investimento do Estado nas metrópoles em comparação com as regiões rurais é gigantesca, horrível, né? É histórico esse problema na China, né? E assim, de fato, né? Isso que você falou, né? Que eles estão tendo que repensar muita coisa, eles estão tendo também que passar por cima do próprio orgulho, né? Os três grandes países, né, do Extremo Oriente, na verdade, né? O Japão, a China e a Coreia do Sul estão tendo que começar a fazer parcerias, né? Eu não sei se você chegou a ver, mas eles estão, de fato, né, fazendo lá planos de uma área de livre comércio, né? Algo impensável até ano passado, sabe? Porque as mágoas e de fato, né, os traumas de guerra acumulados durante tantos séculos, né? Assim, cara, tipo, invasão de Japão pela China, isso há sei lá quantos mil anos, né? E depois as atrocidades do Japão na Coreia e na China ao longo do século XIX. E depois Segunda Guerra. São coisas horríveis, né? Que a gente nem vê muito, né? Na educação ocidental, né? Mas eles têm uma relação muito difícil, muito difícil. Vira e mexe aparece vídeo, né? De um dos países com crianças sapateando em cima da bandeira do outro, né? Quando o imperador do Japão visita um monumento chinês, é o fim do mundo, sabe? Tipo, sempre foi desse jeito, né? E eles de fato estão pensando, bom, a gente se odeia, nós três, a gente se odeia, um odeia o outro. Ok, mas todos nós odiamos a mesma coisa, que são as tarifas do Trump, né? Então eles obviamente precisam de mercado, né? Eles precisam vender para alguém. Se não for para os Estados Unidos e se não for ainda mais agora, né, com essa questão do canal, né? Também já prejudicado e provavelmente eles para vender para eles mesmos é muito melhor, porque você gasta menos com transporte, né? Você tem uma situação comunicacional muito mais simplificada, você tem uma cultura semelhante, né? Dá para você fazer estratégias muito mais baratas com muito mais resultado. É muito louco pensar o mundo que a gente conhece, ele é globalizado, né? Pensar em todas essas medidas, nas tarifas, vamos imaginar que, de um certo ponto de vista, os Estados Unidos, por terem a classe média mais forte do mundo, teriam um mercado consumidor, né? Um mercado interno consumidor, óbvio que gerando muito crédito e tal, mas também é um país que depende de outros países, né? Até em termos de alimentos e tal, não tem uma variedade. A gente vê, eu ando pelo supermercado aqui, frutas e tal, muitas frutas são importadas, né? É claro que muitos dos produtos que a gente vê, inclusive a questão da China, é pela mão de obra, né? A China tem o acesso ali a partir de 2001 oficialmente ao mercado norte-americano por causa da mão de obra. Na verdade, foi um interesse da elite financeira dos Estados Unidos. Os ricos viram que, porra, aqui internamente eu tenho que lidar com as unions, né, com os sindicatos, várias leis trabalhistas, né? As pessoas falam que aqui nos Estados Unidos não tem lei trabalhista, tem um monte, tem impostos que são altos, um funcionário não custa barato aqui nos Estados Unidos, como muita gente costuma dizer, não é verdade. O fato de ser Só um menos parênteses. oneroso do que no Brasil, não significa que não é, né, cara? Né? Exato. As unions são os sindicatos, né? É importante a gente. Sim. E aí eles perceberam que, pô, peraí, lá na China os caras estão oferecendo mão de obra a 8 centavos, tá ligado? As pessoas ganham menos de $1 por dia. Peraí, a Nike, vou mandar a Nike para lá, a Apple, todas as fábricas, entendeu? Foi só por isso, né? E a China cresceu à base dessa mão de obra semi-escrava, né, professor? Exatamente. O que eu fico me perguntando é como as engrenagens se encaixam dentro desse modelo trampiano, né? Porque, vamos supor, ok, vamos levar todas essas indústrias, desde o parafuso até sabe, o iPhone, tudo para fazer nos Estados Unidos. Ok, quem vai fazer isso, sabe? Ele, além de tudo, quer tirar Imigrantes. os imigrantes. É isso que eu ia falar. A Como conta não as coisas fecha. se encaixam, como É, encaixar
essas Por isso que tem propostas tanta dele. gente pessimista, professor, porque e ao mesmo tempo a China eh, tem todas essas fábricas aí, a manufatura lá, mas os salários são ruins, ainda são baixos, e não tem uma, como é que eu posso dizer? Não tem uma classe média ainda, uma maior parte da população capaz de consumir internamente, além da China depender, puta, como é uma população muito grande, depende de vários países para poder alimentar a população, então é uma situação muito complicada, né. É. O que acontece é que acaba sendo uma oportunidade para países como o Brasil, para outros lugares, né? Num cenário utópico, vá, estou viajando, não estou considerando questões econômicas de, né, de área técnica e tal, mas se todos os países do mundo se fechassem, cada um cuida do seu só, o Brasil teria boas chances aí, né, professor? O Brasil estaria numa situação muito Sem privilegiada, né? desastres, um clima excelente, um solo excelente, né? É engraçado que a gente nem, não tem uma tradição muito grande de histórias, né, de pós-apocalípticas do Brasil, né? Mas de fato eu acho que seria um dos países com mais potencial Num para cenário conseguir. de a gente saindo dessa globalização para um nacionalismo, né, se É, fosse um vírus aí que se espalhasse pelo mundo inteiro, o vírus do nacionalismo para o Brasil não é uma ideia ruim, inclusive uma boa parte das ideias do Ciro Gomes, né, sempre tiveram, esse viés aí, né, do nacionalismo, esse tipo de ideia, né, professor? é. O que seria um pouco difícil seria a gente parar de tretar entre a gente mesmo, né? Porque É. Deus me livre, a gente precisa de um pouco mais de direção e pensamento pragmático, né? Ah, por isso que a gente o foco e os políticos trabalham tanto com essas pautas morais, né, cara, e porque isso aí engaja o pessoal, né, e divide pra caramba, né, é isso aí, porque são questões, acho que muito individuais, né, cara, enfim, o conservadorismo ele tá no DNA brasileiro também, é um país conservador, né, então essas ideias muito progressistas que muitas vingam, por exemplo, nos Estados Unidos, né, no Brasil é um pouco mais difícil. Mas, bom, vamos seguir, professor, vamos falar um pouco sobre as guerras, né, eh, Donald Trump prometeu paz rápido, né, nos conflitos aí pelo mundo, na Ucrânia com a Rússia ali, a Rússia, né, que rejeitou propostas de paz aí dos Estados Unidos, né, em relação à Ucrânia. O progresso tem sido limitado, né, desde aquele bate-boca ao vivo para o mundo inteiro com o Zelensky, né, do Trump, a coisa parece que não andou. O que tem sido a tônica do governo Trump, né, muita propaganda, mas realmente a gente não tem visto as coisas acontecerem, não da forma como ele prometeu, né? Também a questão Israel e Palestina, né? E o Irã, né? Especialistas aí eu ouvi dizem que a gente nunca teve tão próximo de um conflito com o Irã, né? O Irã, que a gente sabe não tem capacidade de atingir o território americano, mas tem capacidade de causar muitos danos no Oriente Médio e em Israel, né, o que seria obrigaria os Estados Unidos a colocarem tropas ali e soldados americanos morrendo, então é um cenário para quem prometeu paz, a gente pode estar entrando num momento, desde a guerra do Iraque aí, num momento mais tenso, né, em termos de conflitos envolvendo diretamente os Estados Unidos, né, professor? Diretamente eu não sei se eu diria que são diretamente, porque de fato os Estados Unidos está envolvido de maneira colateral nesses problemas, mas como você acabou de falar, não é o alvo principal, né? Quem realmente, eu já falei isso, mas acho importante a gente falar porque teve mais desdobramentos. Quem está, né, na roça realmente é a Europa, realmente é a Europa, né? Eu fico pensando, né, assim, como eu estaria, né? Por exemplo, a Alemanha é a que mais está na linha, né? Polônia, né? Esses países realmente são os que estão na situação mais vulnerável, porque
pensando, tem que seja só na guerra, né, no Oriente Médio, cara, isso impacta muito mais os europeus do que os americanos, né? Muito mais. Então, eu penso que tá tudo muito no momento transicional, né? No momento transicional. E, a possibilidade do Irã entrar na guerra, né? Também eu tenho visto, né, questões com a Arábia Saudita, né? O Trump está tentando de todo jeito se aproximar da Arábia Saudita. A Arábia Saudita está um pouco na defensiva, não quer tomar o lado dos Estados Unidos. Então, o que eu vejo é que, assim, a gente sabe que os árabes são muito tretados entre eles, né? Tem muita briga, né? Não é porque eles falam a mesma língua e muitas vezes a mesma religião que eles, né, concordem, né, entre eles. Mas existe algum nível de conversa, mesmo da Arábia Saudita, né, com, sei lá, a Palestina, né? Então, assim, existe um limite para conseguir a paz, né? Então, assim, prometer que vai resolver essa guerra da mesma forma que quer resolver a guerra Rússia e Ucrânia não existe, são duas coisas completamente diferentes, completamente, né? Eu acho que a guerra da Ucrânia acaba sendo até um pouco mais fácil de resolver do que a guerra do Oriente Médio, que tem muito mais atores envolvidos, né? E então de novo ele mentiu, né? Ele prometeu e os caras, não, se ele tá falando deve ser verdade, né? Não foi bem assim, né? A gente sabe, mas teve gente que se decepcionou já. E meu chute é que vai ter muita decepção ainda, muita decepção, porque existem coisas extremamente sofisticadas para se fazer, né? O que ele tá propondo não é só uma reforma do país, o que já seria difícil, já seria muito difícil de ser feito. O que o Trump está tentando fazer é remodelar o planeta. Basicamente é isso, né? E aí, professora, fica o questionamento aí, muita gente que não é maga, né, fanático, né, trumpista fanático, mas que apoiou Donald Trump nas eleições, que decidiu apoiar ele ali, muita gente que apoiou ele pela primeira vez, inclusive, né, que na eleição anterior não votou nele, começa a questionar se ele realmente está trabalhando por uma agenda America First, né, América para os americanos, ou Israel, né, primeiro, porque realmente o Netanyahu parece estar com as rédeas aí dessa situação, né? A gente tem visto não só as ações lá na região do conflito, né? O ataque aos Houthis, né? Também. Aqui nos Estados Unidos, estudantes aí pró-Palestina sendo deportados, né? Estudantes em situação legal no país, o que eu achei uma barbaridade de verdade, porque, enfim, você deportar uma pessoa porque tem ideias que divergem da do governo, como é que a gente chama isso? Né? Isso não é nada americano, inclusive. Total. Mas eu acho que o governo realmente eu achei que que o Trump teria um pouco mais de controle em relação a Israel e parece o contrário, né? É, realmente, eu acho que ele chegou, né, na presidência, ele chegou para o escritório pensando que ia encontrar um cenário e provavelmente mentiram para ele, né? É essa impressão que eu tenho, né? Eu foi aí em Massachusetts, inclusive, um dos casos, né, de Sim, uma pesquisadora, né? Realmente ela sumiu, né? Ninguém sabe sumiu. exatamente onde ela está. Algo completamente absurdo. Mas eu acho que assim é muito impopular fazer isso. É muito impopular. As medidas que o Trump tem feito, todas elas têm uma cara de remédio amargo. Se você for positivo, se você for, né, otimista.
a maior parte parece veneno só. Então é uma situação que, se você continuar tomando esse remédio amargo e você não ser curado dos problemas que você está tratando, é óbvio que as pessoas vão perder paciência, né? Tudo que ele faz parece impopular, é impressionante. Até agora ele não conseguiu fazer nada que seja, digamos, tenha conseguido unir o país minimamente em termos de não. Isso a gente, né, chega num consenso de que é legal, né? Parece que falta alguma coisa, né? Algum inimigo em comum, alguma coisa para ele conseguir, né, fazer isso andar. O que eu estou vendo sinceramente, eu estou sendo um pouco pessimista em relação ao futuro né, dessa administração. Me parece que ele tem muito menos ideias do que ele imaginava que ia ter, e especialmente muito menos ideias efetivas ou funcionais do que ele prometeu que tinha. Concordo com a tua análise, realmente parece um pouco perdido aí, e como eu falei, né, muita propaganda, o que acaba levando a gente a falar, engatando aí no tema, no tema imigração, né, deportações em massa, que é uma outra coisa que ele prometeu, e eles não, a verdade é que não tem conseguido, porque não é viável, não é estruturalmente, economicamente não é viável, a gente tem batido nessa tecla, não tem como deportar milhões e milhões e milhões de pessoas, e aí o governo tem vivido de propaganda, né, mas essas deportações que têm sido feitas aí, têm sido feitas de forma muito apressada, né, e muitas vezes mal executadas por conta disso, né? Deportando, pô, cidadãos, cara, prendendo pessoas com green card não conseguindo reentrar no país, umas coisas meio bizarras, assim, pessoas que, porra, não cometeram crime nenhum sendo enviadas para uma prisão em El Salvador, né, cara? Um negócio muito absurdo, claramente violando direitos humanos, né? Você imagina, conversando com pessoas aqui, né, cara? Eu vivo aqui, tô inserido na comunidade brasileira e muita gente tem um conhecido que tem uma situação, né, irregular e que ele está se preparando para ir embora para o Brasil, porque ele falou, o problema não é ser deportado, o cara que está aqui em uma situação irregular, ele sabe que está sujeito a ser deportado, né? Pode acontecer. Mas na cabeça de muita gente, o senso comum é, bom, se eu for preso pela imigração, eles vão me levar e vão me colocar num avião e vão me mandar de volta para o meu país. Não, agora você pode acabar em El Salvador, e aí ninguém acha mais. Tô vendo um monte de advogado na internet, a gente vê advogados aí tentando encontrar clientes, aí, né, as famílias contratam e não acham mais o cara, meu. Imagina você tá 20, 30 anos nos Estados Unidos, trabalhou, guardou dinheiro, né, ajeitou a tua situação econômica ali, financeiramente você tá tranquilo, e aí você te pegam, te mandam para El Salvador e te matam lá. Dane-se, ninguém sabe o que aconteceu com você, né? É um risco grande, cara. É bizarro, é bizarro. A gente observou que não tem como fazer. É um inimigo que ele criou e que acabou se mostrando um péssimo inimigo em termos, né, de popularidade, porque acaba sendo inimigo interno, acaba sendo americanos. Essa que é a realidade, porque quem não é de fato americano tem relações muito próximas com americanos, então impacta a vida dessas pessoas, desses americanos. Óbvio que a popularidade vai para o buraco, né? Então, eu acho que muita gente acreditou nessas promessas de maneira um pouco tola, sabe? Por outro lado, não tinha muita opção, porque a outra tinha uma outra opção só, né? Então, é algo que precisa ser revisto, né? A questão de ter só dois partidos e eles serem tão iguais em muita coisa, né? Isso é algo que precisa ser revisto para ontem.
Mas eu acho que, assim, esses imigrantes estão, né, como a gente falou, né, esse cara de quem você comentou, esse cara seria um que poderia trabalhar, né, nessas novas fábricas aí que o Trump quer refazer nos Estados Unidos, né, para, né, fazer crescer a economia americana de novo, o potencial instalado, né, a indústria, tudo mais, né. Só que, além de tudo, as pessoas estão inseguras de ficar nos Estados Unidos, inseguras de trabalhar nos Estados Unidos, inseguras de pesquisar nos Estados Unidos. Né? Então, tudo isso tem impacto péssimo em várias coisas. E é uma questão de reputação que demora para ser reconstruída. Né? Então, eu acho que, assim, chega a ser lugar comum dizer que, pô, né, parece que o Trump, isso não vai dar certo. Mas, porra, tipo, é o que está se provando, né? É o que está se provando. Professor, vamos falar sobre o caso Luigi Mangione. Lembra? Luigi Mangione, que foi acusado de assassinar o Brian Thompson, né, o CEO da United Healthcare, né, de companhia de seguros. E ele enfrenta a possibilidade de pena de morte, o Luigi Mangione, o rapaz, né? A Procuradora-Geral dos Estados Unidos, Pam Bondi, instruiu promotores federais a buscarem essa sentença, pena de morte, destacando a gravidade do crime aí. É um caso que atrai atenção nacional e internacional, né? O governo tenta mostrar uma postura rígida nesse caso, tentar fazer do Luigi Mangione um exemplo. A verdade é que você pegar uma arma, a gente não defende crime nenhum, né, professor? Então, você pegar uma arma e matar uma pessoa no meio da rua, como ele fez em Nova York, é, realmente o cara tem que ser punido. O cara matou uma pessoa, não dá para defender. Mas o Brian Thompson matou muitas pessoas indiretamente, né, negando o acesso à saúde, né, aos cuidados aí e às solicitações aí das pessoas da companhia, né, de seguro dele, que ele era o CEO. Então a verdade é que você matar uma pessoa com um tiro no meio da rua é crime. Você matar pessoas indiretamente negando a elas o acesso à saúde, em nome do lucro, não é crime, né, professor? Não só não é crime, como você recebe uma grande recompensa por isso. Né? A questão, eu acho, é que a gente está nesse jogo, isso se chama contrato social. Né? A gente está nesse jogo, quando a gente nasce, a gente assina esse contrato sem poder responder sim ou não. Né? Essa é a situação. Isso é viver em sociedade. Uma das coisas é considerada crime e a outra não. Né? Isso você pode ver lá no Código Penal como é difícil chegar à conclusão de que o que, né, um CEO desse fez é crime, etc. O que eu coloco em questão você falou aí de Nova York, né? Você vai lá no Bronx, né? E tem lá um assalto, né? Uma pessoa rouba uma loja e atira em alguém, né? Uma pessoa preta que está lá morreu. Qual a chance dessa pessoa que atirou ser, né, executada como, né? Não vai ter esse rigor, até porque não existe como você aplicar isso, né, em termos de direitos humanos, em termos até de política, digamos, né, de projeto de sociedade, não existe como fazer isso. Não existe. A questão toda é que algumas pessoas, né, são mais do que as pessoas que elas são. Né? O caso desse cara, que, assim, infelizmente foi assassinado, né? Ele é ele e esse saco de dinheiro, esses bilhões que representam a indústria que ele defendia. Né? Então, a questão toda é que o Mangione tá sendo julgado, no fim das contas, né, por ter feito dano ao capital. Essa é a realidade. Né? É muito diferente de você, sei lá, até se esse cara tivesse morrido por outro motivo, né, tivessem matado ele por crime, sei lá, porque ele mexeu com a mulher do outro,
ia ser outra história, entendeu? A questão é que foi motivado por ideias anti-capital. Isso é algo que tem que ficar muito claro para a gente, né? E eu acredito que o limite entre você criar um exemplo de punição e você criar um mártir é isso aqui, sabe? Existe sempre o perigo de você tentar criar alguém, né? Criar um caso de punição para ser um exemplo e acabar sendo um mártir. E aí a gente tem a Procuradoria-Geral, com o apoio da mídia corporativa, né, a mídia aliada aí, enfatizando que o Brian Thompson era um homem honesto, pai de família, né, e realmente nada do que ele fez, e essa é a parte que assusta, e essa é a parte que motiva muita gente a apoiar o Luigi Mangione, né, e se identificar com ele, é a parte em que o Brian Thompson é considerado um homem honesto e nada do que ele fazia, e não só ele, não é o único, né? As pessoas que trabalham, os executivos aí dessa indústria, que é uma das mais poderosas dos Estados Unidos, a indústria de seguros de saúde, nada do que essas pessoas fazem é considerado crime, né? É totalmente legal e honesto e justo, e não é para as famílias, para os trabalhadores aí que morrem sem acesso à saúde. E lá na Califórnia, professora, viralizou aí uma proposta de iniciativa aí de votação, né, chamada Luigi Mangione Access to Healthcare Act, né, que é uma proposta aí de acesso à saúde, né, aos cuidados com a saúde, com o nome do Luigi Mangione, né, essa proposta ganhou atenção ontem, busca melhorar o acesso à saúde, segundo seus defensores, evitar que as pessoas cheguem ao ponto de sentir a necessidade de matar CEOs dessas companhias. O nome da iniciativa é controverso, né, já que o Mangione é suspeito aí do assassinato do Brian Thompson, e aí várias reações aí, né, diferentes apareceram, né, muita gente apoiando a ideia de usar o nome dele e esse caso para destacar ainda mais os problemas, né, no sistema de saúde americano, e outras pessoas acharam o nome um absurdo, né, totalmente inadequado, dado o contexto violento aí do caso, né, mas enfim, impressionante, né, como uma mesma pessoa e um mesmo caso desperta tantos sentimentos, né? Eu vejo que entre as pessoas, principalmente quando aconteceu o fato ano passado, entre as pessoas do meu convívio, pessoas, trabalhadores, assim, a reação é que, porra, quem já passou, quem já precisou do seguro saúde aqui, se identificou com o cara, com o problema do cara, não com resolver, tentar resolver a situação com as próprias mãos. Mas todo mundo que já precisou de saúde aqui nos Estados Unidos, quantas famílias foram à falência aqui, porque às vezes um membro da família precisou de uma cirurgia ou uma internação. Então, é um problema gravíssimo e é por isso que a Procuradoria-Geral e o governo buscam uma punição tão dura que é para que ninguém pense em fazer isso de novo, né, professor? Mas você já está dando um exemplo de como o nome, em vez de virar um exemplo para ser evitado, está sendo um mártir, né? Está sendo uma espécie de inspiração para as pessoas, né, atacarem essa indústria, resolverem essas injustiças e essas distorções que existem, né, no sistema, não só no sistema, né, de saúde americano, mas no sistema geral econômico, né, de funcionamento social americano, né? Porque é claro que esse caso específico tem a ver com isso, com a questão da indústria da saúde, mas ele é também um representante ou um símbolo, né, de concentração de riqueza, né, de corporativismo, né, de várias coisas que estão dentro da estrutura, né, e que permitem, dão um verniz de, digamos, urbanidade, né, dão um verniz de normalidade para essa situação brutal, né, que acontece. Boa. É,
Agora vamos falar sobre uma ordem executiva que o Donald Trump assinou ontem sobre venda de ingressos com a presença do Kid Rock, né, que é o músico e amigo pessoal do Donald Trump lá na Casa Branca. Muita gente ficou assustada, o Kid Rock estava com uma daquelas roupas vermelhas, brilhantes dele, né? E que isso? O que está acontecendo? Depois do Elon Musk com filho, né? Lá, agora o Kid Rock. Mas essa ordem executiva que ele assinou aí visa combater a revenda abusiva de ingressos para eventos ao vivo aí, né? Busca proteger os consumidores dos preços inflacionados pelos famosos cambistas, né? O que foi realmente celebrado aí por muita gente, inclusive pelos artistas, né? Que essa diferença no valor da venda dos ingressos aí fica no bolso dos cambistas, né? Não chega para o artista ou para a produção, para ninguém que está trabalhando ali. Então, é uma ideia interessante, né? Pelo menos uma, né, professor, hoje? Pelo menos uma, né? Justamente. Né? E eu vi alguém falando assim, pô, então quer dizer que os Estados Unidos tem o seu Luciano Hang, né? O seu velho da van. O velho da van dos Estados Unidos não é ele. É. A gente sabe quem é o velho da van dos Estados Unidos. É o Musk. Né? Então, assim, eu acho que pelo menos isso é algo que mexe mais, né? Tem mais, digamos, penetração nos dois lados, né? Dos polos políticos. Né? Um exemplo em 150 que não são. Né? Os problemas mais graves do país, claro que esse é um problema, mas não é um problema fundamental. Os problemas mais graves, ele tinha expectativa de resolver, como a gente falou, de forma mais rápida. Não conseguindo, vamos tentar fazer alguma coisa aí para ir amenizando, né? Algumas ideias são boas, cara, mas realmente ele prometeu muito em pouco tempo e acho que por agora tem sido um tiro no pé, né? Exato, né? E a gente tem visto, né, como ele tem mobilizado ou motivado inimigos a se unirem contra ele. Né? Essa é uma situação que eu acho que eu nem sei se ele tinha a dimensão clara de quanto isso pode ser problemático para ele, né? Então a gente já falou dos países da Ásia, né? Mas também na Europa. A Europa está tentando hoje uma organização que faz muito tempo que eles procuram, né? Então, assim, talvez sob a liderança da Alemanha, né, assim que o Scholz sair, né, eles consigam finalmente fazer, né, colocar ordem na casa, digamos assim, né? Tem a questão da Hungria, né, que a gente pode falar rapidamente, que a Hungria é uma espécie de bicho estranho dentro daquele, né, daquele ecossistema da Europa, né, que vai contra vários ideais que eles acreditam que são comuns, né, entre os países da Europa, a Hungria não, né? E aí agora a proposta da Alemanha justamente é liderar, né, a União Europeia, colocar algumas regras, colocar limites em alguns países, por exemplo, a Hungria, né, para poder fazer frente aos Estados Unidos de maneira mais organizada, né? Também investimentos em exército, todas essas coisas. Professor, a última de hoje, vamos falar sobre o aplicativo de entrega de alimentos aí, de comida, né? O DoorDash, muito popular aqui, o maior de todos aqui nos Estados Unidos, né? Empresa de entrega aí, como no Brasil é o iFood, seria o iFood aqui nos Estados Unidos. Ele firmou uma parceria com a empresa Klarna, né? Que é uma companhia sueca aí, especializada em serviços de compra agora, pague depois. A pessoa agora, o cliente pode pagar o valor do pedido, né, da comida ali na hora de finalizar a compra, ou pode dividir o pagamento em 4 parcelas iguais e sem juros, ou ainda adiar o pagamento para uma data que seja melhor aí para o cliente com juros, né? Então, a ideia é flexibilizar, segundo a empresa, né, flexibilizar as finanças aí os pagamentos dos consumidores, né? Especialmente nesse período aí que está tudo tão caro aqui. Mas muita gente criticou aí, dizendo que esse tipo de serviço de financiamento
pode levar o consumidor aí a gastos além das suas possibilidades, né? Resultando em endividamento, enfim. Na minha visão, é uma coisa menor, mas na minha visão é um exemplo claro do que está acontecendo, da situação atual do custo de vida nos Estados Unidos, né? As pessoas não estão financiando o burrito agora. O negócio é assustador, assustador. Inclusive, várias dessas empresas aí, Afterpay, tem várias empresas novas aí no mercado que estão fazendo muito sucesso aqui nos Estados Unidos, empresas que fazem esse parcelamento de compras. Então, tem gente comprando roupa, fazendo compra do supermercado financiada, entendeu? Através desses aplicativos aí, o que é algo, né, para quem vem aos Estados Unidos, como eu, como você, né, Serra? Como todo mundo, para quem vem aos Estados Unidos ou vive aqui ou viveu aqui por tanto tempo, já em anos anteriores, em décadas anteriores, né? É uma coisa totalmente inédita, é uma coisa que fazia parte do bate-papo, né? Pô, fui para Miami, comprei não sei o quê. Lá não é igual aqui, lá não dá para parcelar, né, cara? Todo mundo tinha isso, lá é à vista. E agora dá para parcelar. O parcelamento, o que é o parcelamento, né, professor? Se não é um sintoma de uma economia em que as pessoas não têm poder de compra, né, cara? Com certeza, né? As pessoas têm chamado a atenção para uma espécie de latino-americanização dos Estados Unidos. Esse é mais um sintoma, né? Põe no cartão e parcela aí, né? E como você falou, para comprar burrito, né, cara? Não é para Pedir comprar uma pizza, cara. casa. Então, realmente é preocupante, porque o americano, além de tudo, é um consumidor particularmente, como é que eu vou dizer, imprudente. Voraz. Exato. Então, assim, tem que ver né, qual tipo de medidas eles vão fazer para controlar isso, né? Porque também não existia, de repente começa a ter, né? Como você falou, de um aplicativo muito popular, né? Que é concorrente do Uber Eats, né? Eu acho que até mais popular que o Uber Eats Muito aí. maior, muito especificamente no setor de entrega de comidas, é muito maior que o Uber Eats. Né? Então, realmente é algo que a gente vai ver como os americanos vão se comportar, né? Porque é o que você falou, todo mundo, né, chega aí e, tipo, fica um pouco impressionado. Eu acho que eu comprei um colchão uma vez, né, em 3 vezes, eu acho. É muito raro você encontrar algum tipo de, né, possibilidade, né, na própria loja, né, para você parcelar, né. E agora existe a chance disso, inclusive, contaminar outros tipos, né, de relações comerciais também, né, outros tipos de produtos e lojas, né. Eu acho que na situação dessa, né, de inflacionária que a gente vê, né, com salários estagnados assim, é algo que as pessoas vão precisar mais vezes, né, provavelmente. Antes da gente se despedir, professor, vamos explorar um pouquinho, já que o Trump acabou de fazer o pronunciamento, né, o Liberation Day, o Dia da Libertação, e eu tenho ele aqui, né, tenho ele transcrito. Vou tentar resumir aqui, testar minha habilidade, mas ele disse aí: meus compatriotas, esse é o dia da libertação. 2 de abril de 2025 será sempre lembrado como o dia em que a indústria americana renasceu, o dia em que o destino da América foi recuperado e o dia em que começamos a tornar os americanos ricos novamente. Por décadas, os Estados Unidos reduziram barreiras comerciais a outros países, enquanto eles impunham tarifas enormes sobre os nossos produtos e criavam barreiras absurdas e não monetárias para dizimar nossa indústria. Isso aconteceu sem nenhuma resposta dos Estados Unidos. Deixa eu ver se tem mais aqui. Cadê? Com as ações de hoje, nós estamos dando suporte para os farmers, né, para os fazendeiros aí, para as pessoas que trabalham no setor agropecuário, né, e foram brutalizados aí por nações ao redor do mundo. O Canadá impõe tarifas de 250 a 300% na maioria dos nossos produtos laticínios, né,
A Austrália baniu a carne vermelha americana, e mesmo assim a gente continua importando 3 bilhões de carne vermelha da Austrália, isso só no último ano, né? Então, estou tentando sumarizar aqui, resumir, né? Mas enfim, ele anunciou aí tarifas de no mínimo 10% para qualquer coisa que seja importada, professor. Qualquer produto. É o que a gente reafirma o que a gente colocou. Esses valores não vão parar nos produtos só do lado dos caras que estão tentando exportar, né? Chega até o consumidor, né? Ele deu Chega até declaração essa semana, professor. Ele falou que muita gente. Oh, mas e os carros importados, né? Ele falou, I could care less. Ele falou, eu não tô nem aí. Eu não tô nem aí. Compra a Ford, cara. Compra o que você quiser. Compra o que for produzido então, aqui. a Só que questão é que a produção interna, professor, atende à demanda de consumo da classe média americana? não é só isso, é competitivo, né? Esses produtos têm a mesma qualidade desses outros, né? A preços semelhantes. Então é uma questão que deixa o produto, empobrece o produto muitas vezes, né? Porque ele perde competição. E depois, quando os próprios Estados Unidos tentam vender isso fora, é um produto que não consegue ter penetração em outros mercados, né? Isso é o que, tipo, sei lá, de cada 10 economistas que têm analisado a situação, 7 falam, né? É algo que é bem provável que aconteça, né? E eu não estou vendo ainda como ele vai resolver essa situação, né? Como ele vai melhorar os produtos americanos, como ele vai melhorar a mão de obra americana para produzir toda essa esses bens que ele acha que os Estados Unidos têm a obrigação de fazer, né? Alguém precisa fazer, precisa de plantas, né, industriais, precisa de gente bem formada, precisa de insumos. Todas essas coisas atualmente dependem de alguma etapa, né, internacional, hoje em dia, no mundo como a gente vive. Então, tô ainda à espera. A gente vai ficar de olho, né, se ele tem um grande momento eureka, né? Se ele teve uma ideia para resolver esse outro aspecto, né? É Como oito ou essas oitenta, engrenagens. professor. 880. É igual jogar no Corinthians, cara. Tanto pro bem quanto pro mal. Se você joga bem no Corinthians, você vai para a seleção brasileira. Se você joga mal, eles colocam fogo no teu carro. Não tem jeito. Né? E o Donald Trump terminou aí o discurso dizendo que hoje estamos defendendo o trabalhador americano, finalmente colocando a América em primeiro lugar. Trump afirmou aí que os Estados Unidos cuidam de países em todo o mundo, e então quando você quer cortar um pouco dessa ajuda, né, os países ficam chateados porque você não está mais cuidando deles. E ele disse que as tarifas são um sinal de que os Estados Unidos vão cuidar primeiro do povo americano. E ele disse: nós realmente podemos ser muito ricos, podemos ser muito mais ricos do que qualquer país. E finalmente estamos ficando espertos. Foi o que disse o Trump aí. Interessante, né, professor? Interessante o que a gente tem falado. É isso que o americano médio quer? Que, pô, nossa, os Estados Unidos é muito rico, ou ele quer dinheiro no bolso dele, sabe? O trabalhador quer ele mesmo conseguir comprar, ou ele poder falar, pô, tem muito bilionário no país. É totalmente Numa, diferente. numa cultura tão individualista, né, professor? Que às vezes as pessoas Justamente. têm dificuldade de entender e de se preocupar com o todo, né, com o coletivo. Aí muita gente não entende, por exemplo, e a mesma discussão acontece no Brasil, as pessoas às vezes não entendem os auxílios, políticas públicas, aí a construção de uma rede de proteção social mais robusta, elas não entendem como aquilo beneficia ela. Pô, mas peraí, eu ganho 20 pau por mês, 30 pau por mês, eu sou contra o Bolsa Família, eu sou contra o welfare nos Estados Unidos. Não, cara, quando esses programas são colocados em prática e as pessoas não são largadas na miséria, né, em situações de risco, você corre menos risco de sofrer com violência, né? Você tem uma sociedade melhor. Né? Eu já falei várias vezes, eu tenho essa experiência de uma década vivendo num lugar que é relativamente rico, talvez seja um dos lugares mais ricos do mundo,
né? Um grande polo educacional, um polo de saúde, e muitos professores, muita gente qualificada, talvez o lugar que tenha mais pessoas com PhD por Eu metro acho que quadrado no é o mundo. estado Então, que mais. é um lugar rico, com fluxo de dinheiro e, consequentemente, praticamente não tem violência, né? Eu falo várias vezes, meu carro fica aqui embaixo, na frente de casa, destrancado. Meu filho vai para a escola, minha mulher sai com ele, eu não tenho preocupação, entendeu? E a gente se acostuma, viu? Vou te falar, a pessoa que vive num lugar assim se acostuma, é bom demais, e aí você não quer experimentar de novo uma realidade, por exemplo, eu que vivi a vida toda em São Paulo, que é uma cidade violenta, você não quer mais isso, cara. Então, é importante que o Estado e que as políticas sejam voltadas para os mais vulneráveis, porque todo mundo se beneficia, né, professor? Exato, e é isso justamente que eu acho que as fichas vão caindo, as pessoas vão percebendo, né? O quanto tem de enganador e de papo mole, né? De uma proposta como essa do Trump, né? Que os trabalhadores, porque as indústrias. ah, Até agora a gente não tem visto nada que realmente tenha beneficiado o americano, né? Quero ver como vai estar, né? A inflação, salário médio. Quando saírem esses dados, a gente vai poder discutir ainda com mais solidez, né? Porque a ideia dele, uma das teclas que ele bate o tempo todo, é de que essas tarifas vão substituir o imposto de renda, né? A ideia, no fim das contas, é essa, é o que ele promete. Então, a China, o Canadá, o México, o Brasil, a Índia, a União Europeia, eles vão pagar, eh, né, vão pagar o que o trabalhador paga, né? O imposto de renda. As tarifas vão substituir o imposto de renda e realmente, se ele conseguir realmente consolidar esse plano, realizar esse plano, vai ser genial. Mas eu Mas eu acho que a conta não fecha, não tem como. ou, na verdade, assim, professor, no final das contas, mesmo que entre mais dinheiro para o país, esse dinheiro sempre acaba nos mesmos bolsos, entendeu? É Esse o é que que é eu o problema. falei, O justamente. trickle-down economics nunca funcionou, entendeu? Nunca. Seria a Assim, primeira vez. Eu não acredito muito. é, é o que eu falei. A pessoa, né, os eleitores do Trump não são só todos bilionários, sabe? E as pessoas querem mudança concreta na vida delas. Se essas tarifas não chegarem até as pessoas comuns como vantagem, não tem, sabe, a menor condição. Ele tem falado até agora em terceiro mandato, né, uma espécie de jeitinho meio, né, mais um caso, né, de latino-americanização, né, da política americana. O Trump tem falado em conseguir, talvez, eleger alguém, talvez o próprio Vance, né, e ele acabar sendo um presidente pelas sombras, digamos assim, né. Não, na verdade, a Então, Constituição, acho que é a 22ª emenda da Constituição americana, que diz que foi, inclusive, instituída porque o Roosevelt, né, serviu 4 mandatos e aí ele era muito popular e acabou acumulando muito poder, então o Congresso passou isso. É até curioso, porque só o presidente não pode servir mais de 2 mandatos, não existe limite de mandato para nenhum outro cargo público nos Estados Unidos. Mas na 22ª emenda diz que nenhum cidadão pode ser eleito mais de 2 vezes, né? E aí, no caso, a ideia, que é a ideia que saiu do Steve Bannon e da equipe dele, é de que o J.D. Vance ou um dos filhos do Donald Trump fosse eleito como presidente e o Trump como vice, e assim que ele assumisse, né, que ele fizesse o juramento, ele renunciasse. E aí o Trump assumiria como presidente, porque nesse caso ele não teria sido eleito. Aí há uma divergência. Porra, calma aí, o ticket, né, a chapa, o presidente e o vice são eleitos, né? Os dois são eleitos. Enfim, é entende? complexo. Acho Mas, de Diego, verdade. o Tem. problema é mais embaixo, porque do jeito que está indo, essa chapa não seria eleita se Não, pois continuar é. nessa direção. Mas o lance, assim, algumas pessoas enxergam isso com muita seriedade, né? A base do Trump.
Um outro lado enxerga como mais um daqueles truques que o Bolsonaro copiou tanto, né? Graças ao Steve Bannon também, de distrair o público, né? Falar uma coisa chocante. Imagina, não completou 100 dias de mandato, está falando em uma terceira reeleição. Então, nem faz sentido, né? Talvez seja só distração. E tem aquelas pessoas que tentam analisar a questão de forma técnica. Pô, é possível, não é possível? Possível é, porque inclusive é possível criar uma outra emenda, né, na Constituição. Precisaria de 2/3, né? Muito difícil, mas não é impossível, né? Então, falar que Eu é vi que impossível. eu vi que pode ser 2/3 das casas, ou pode ser 2/3 de plebiscitos estaduais. Se Sim. conseguir 2/3 de estados, que também não é nada simples. Não, Então, assim, mas, né? mas é assim, uma coisa ser muito difícil de ser realizada é diferente de uma coisa ser impossível de ser Sim, realizada, né? Então, a gente tem que ficar de olho, mas acho que isso não é preocupação para agora. Como eu não, com falei, certeza. se essas tarifas, se tudo que ele está prometendo, principalmente em relação às tarifas, imposto de renda e aumento do poder de compra da classe média americana, se tudo isso for concretizado do jeito que ele está prometendo, é capaz de ele ser aclamado presidente uma terceira vez, né? Mas se isso não der certo, como eu falei lá no início desse vídeo, é o fim da presidência dele, né? É. O que eu acho que tem muitas coisas que já não estão dando certo. Então, as coisas estão tendendo ao colapso. Essa é a minha interpretação no momento. As coisas podem mudar, naturalmente. É isso aí, professor. Eu queria te agradecer, mais um vídeo espetacular, e a gente volta aí com mais cobertura sobre os Estados Unidos da América. Obrigado, professor. Eu que agradeço.